Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro recebe o presidente da Câmara e 6 governadores em Brasília. Economistas que criaram o Plano Real anunciam apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Universidades federais analisam o impacto do bloqueio do Ministério da Educação. 330 milhões de reais. A Conab prevê uma safra recorde de grãos. O Prêmio Nobel de Literatura vai para a francesa Annie Ernaux. O escritor e jornalista Rui Castro é eleito para a Academia Brasileira de Letras. O Jornal Nacional está começando. Estes são os destaques desta edição do Jornal Nacional, que volta daqui a pouco. Até já. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, foi hoje a Belo Horizonte, na primeira viagem de campanha dele no segundo turno da eleição. Antes, em Brasília, Bolsonaro recebeu o apoio de 6 governadores. Jair Bolsonaro passou a manhã em Brasília. No Palácio da Alvorada, recebeu parlamentares e governadores eleitos no último domingo e que foram oferecer ou reiterar apoio a ele no segundo turno. No encontro, deputadas e senadoras que destacaram a atuação do governo nas pautas femininas. Esse é o momento que nós, as deputadas, nós vamos nos engajar nessa campanha, porque nós, como representantes do povo, a gente entende que nós podemos conversar com as mulheres, aquelas que não receberam ainda a informação correta do que esse governo, do presidente Bolsonaro, tem feito pelas mulheres, tem feito pelas famílias. Bolsonaro agradeceu a presença das eleitas e afirmou que a violência contra mulheres vem caindo. Conversamos sobre o trabalho do governo junto às mulheres do Brasil, mais de 70 proposituras sancionadas por nós em defesa das mulheres. Nosso carinho, o nosso respeito, o nosso empenho pelas mulheres. A violência caiu em média 30% no Brasil. Diminuiu o número de feminicídio, a violência contra a mulher. Então isso tudo fizemos juntos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reeleito deputado, participou do encontro. O partido dele, o Progressistas, integra a coligação de Bolsonaro. Lira falou sobre a nova composição do parlamento e a importância da parceria entre executivo e legislativo. Geração de emprego, diminuição da pobreza, rumos na nossa economia. Quais são os caminhos das reformas, quem apoia, quem não apoia, que texto apoia. Vamos fazer debate de alto nível. O Brasil vai ter a oportunidade nesse segundo turno de escolher 2 modelos bastante antagônicos. E ao povo vai caber essa escolha. E nós pedimos a compreensão de uma maneira rebuscada, continuar afirmando. O Congresso Nacional que foi eleito pelos brasileiros, Senado e Câmara, foi feito para a permanência, a manutenção do governo Bolsonaro para os próximos 4 anos. Entre os presentes, 6 governadores, 2 que vão disputar o segundo turno e 4 reeleitos no primeiro turno. O de Goiás, Ronaldo Caiado, e o de Mato Grosso, Mauro Mendes. Os 2 são do União Brasil, partido que disputou o primeiro turno com Soraya Tronic e ontem liberou os filiados no segundo turno. Tenho certeza que também de Vossa Excelência será romper o ciclo da pobreza nos nossos estados e no Brasil como referência daquilo que nós conseguimos pavimentar até aqui. Trago aqui o abraço e o apoio e a certeza que o senhor terá lá uma vitória ainda maior no segundo turno. Meu muito obrigado e estamos aqui à inteira disposição para o jogo democrático e que nós respeitaremos e que teremos aí a continuidade de um governo que mostra tranquilidade e paz para todos nós podermos crescer. Depois, Bolsonaro veio aqui para Belo Horizonte. Participou de um evento organizado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. Os empresários entregaram propostas para a melhoria do desenvolvimento socioeconômico do país. No evento também participaram 4 governadores reeleitos no primeiro turno, que já tinham declarado apoio a ele. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Antônio Denário, de Roraima, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e o anfitrião, Romeu Zema, de Minas Gerais. Temos muito o que fazer em Minas ainda, e é com o presidente Bolsonaro em Brasília que nós vamos ter condição de continuar a nossa trajetória aqui. Eu estive com o presidente em Brasília na terça-feira cedo e falei que tudo que estiver ao meu alcance, para que no dia 30, à noite,
nós tenhamos aquele resultado que todos nós desejamos e é aquele que levará o Brasil para o futuro. Bolsonaro disse que os preços estão em queda no país. Os produtos da cesta básica já vêm caindo de preço. Estamos voltando à normalidade, de forma completamente diferente de quase todo mundo. Não quero saber como se encontra a situação de vários países da União Europeia. Conseguimos, junto com o Parlamento, quase por unanimidade, aprovarmos redução de impostos estaduais e zerarmos impostos federais, fazendo com que a gasolina, hoje, como média no Brasil, estivesse próximo da casa dos R$ 4,50. Isso acabou puxando a inflação para baixo e, no terceiro mês consecutivo, já temos deflação no Brasil. A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu apoio de 4 economistas ligados ao PSDB. Todos participaram da elaboração do chamado Plano Real, o projeto de criação da moeda que encerrou um período longo de hiperinflação no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a manhã para fazer o primeiro corpo a corpo da campanha no segundo turno. Escolheu São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço político dele. A concentração foi no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que Lula presidiu. O candidato à presidência pelo PT estava na caçamba de uma caminhonete junto ao vice na chapa Geraldo Alckmin do PSB. Eles percorreram cerca de 2 quilômetros até a Praça da Matriz. Nós estamos aqui agora, queremos recuperar o Brasil. E o povo brasileiro só quer algumas coisas simples. Primeiro, a gente quer ter o direito de trabalhar. A gente quer ter o direito de estudar. A gente quer ter o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. A gente quer ter o direito de ter acesso à cultura, ao lazer. Além do candidato, coordenadores da campanha seguem costurando novas adesões. A campanha também ganhou a adesão de 4 economistas que participaram da criação do Plano Real, responsável pela estabilização da economia brasileira e combate à hiperinflação a partir de 1994. Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, Armínio Fraga e Pércio Arida, ex-presidentes do Banco Central, e Edmar Baixa, ex-presidente do BNDES. Todos atuaram no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em nota, eles afirmaram que vão votar em Lula no segundo turno e que têm expectativa de uma condução responsável da economia. Armínio Fraga deu entrevista à Globo News. Os grandes temas assim que estão na cabeça de nós todos tem a ver até com temas não econômicos. Nós estamos falando aqui de riscos para a nossa democracia que, na minha leitura, aumentaram depois dos resultados de domingo. E é essencialmente isso. Não há assim como colocar isso de uma maneira diferente. A nota ela registra a nossa esperança de que na área econômica as coisas sejam bem conduzidas, inclusive porque o momento hoje é bem complicado. Pércio Arida disse que o voto em Lula visa ao bom andamento da economia do país. Então, nossa defesa aqui do voto é um voto anti-Bolsonaro, é um voto motivado pela preocupação com o caráter autocrático e autoritário do governo. E é um voto que busca preservar as bases de funcionamento da economia no longo prazo. Inúmeros investidores simplesmente pararam de investir em Brasil, não? Porque o Brasil tem ameaças à democracia, porque o Brasil destrói a Amazônia. O ex-ministro Malan disse que as instituições e a democracia não podem ficar em risco. Nossa preocupação com gradual erosão do processo político-institucional brasileiro e a gradual erosão dos mecanismos de controle institucional na economia da democracia brasileira. Eu acho que há esse risco e nós achamos que nós não devemos correr esse risco no momento, à luz da experiência dos últimos meses e anos no Brasil. A costura de alianças continuou à tarde com a presença de Lula, que recebeu lideranças do PSD em um hotel da Zona Sul de São Paulo.
O PSD ontem liberou os filiados para o segundo turno. No encontro com Lula participaram 3 senadores eleitos agora, além de deputados estaduais e federais. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também deu apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos juntando todas as forças políticas do Rio de Janeiro para lhe dar a vitória nesse estado e nessa cidade que o senhor tanto ajudou, tanto colaborou, e tenho certeza, obviamente, eu não posso deixar aqui, nunca deixar já o pedido antecipado, vai ajudar muito quando voltar a ser presidente da República. Eu não tenho dúvida que o Lula é o melhor para o Brasil e especialmente para o Rio de Janeiro. Lula agradeceu as adesões à campanha e destacou que, numa democracia, é preciso valorizar e conviver com as diferenças. Política é chamada arte do impossível. Você tem que conviver com os contrários. Nesse instante, tem uma coisa sagrada que nós precisamos recuperar, que é uma palavra mágica chamada democracia, que é o regime mais difícil de ser exercido. É o regime mais difícil de ser exercido porque ele exige a convivência com a contradição. Ele exige a convivência com a contrariedade, ou seja, ninguém precisa ser da mesma religião, ninguém precisa ser do mesmo clube de futebol. A gente quer um mundo de diferentes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou hoje que o teste de integridade das urnas eletrônicas no primeiro turno não apresentou divergências. No teste, cédulas preenchidas previamente de forma aleatória são digitadas nas urnas. Em seguida, é feita uma checagem para saber se o boletim emitido pelo equipamento com dados sobre os votos corresponde exatamente aos votos em papel. Os votos dessa simulação não são enviados para o sistema de totalização do TSE. E toda a simulação é gravada em vídeo. Uma empresa de auditoria atestou que os boletins emitidos pelos equipamentos corresponderam exatamente aos votos registrados. O teste é realizado desde 2002. Este ano foi feito em 641 urnas. O teste da biometria também não apresentou divergências. A eleição do último domingo para a Câmara dos Deputados reduziu o número de partidos que conseguiram atingir a chamada cláusula de barreira. A regra existe desde as eleições de 2018. Ela exige que os partidos elejam um número mínimo de deputados, uma barreira que vai continuar aumentando até 2030, como numa escada. Para chegar ao degrau desse ano, a cláusula exigia que cada partido conseguisse ao menos 2% dos votos válidos com o mínimo de 1% em 9 estados, ou que elegesse ao menos 11 deputados federais em 1/3 das unidades da federação. Quem não chegou até aqui não vai ter direito, a partir do ano que vem, aos recursos do fundo partidário, além do horário eleitoral no rádio e na TV. Hoje, 32 partidos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 19 têm representação na Câmara. E desses, apenas 13, incluindo as federações partidárias, conseguiram superar a cláusula de barreira. PL, a Federação, PT, PCdoB, PV, União Brasil, Progressistas, Republicanos, MDB, PSD, Federação, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Federação, PSOL, Rede, Avante e Podemos. 6 partidos elegeram deputados, mas não cumpriram a cláusula. PSC, Patriota, Solidariedade, PROS, Novo e PTB. Já outros 9 partidos não elegeram deputados. Todas as legendas que não atingiram a cláusula de barreira vão precisar agora negociar fusões ou até incorporações a outros partidos se quiserem atingir o percentual necessário para ter financiamento público. O consultor do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto Queiroz, elogia a cláusula, que reduziu o número de legendas. É bom para a democracia porque o Brasil também cuidou de preservar os partidos ideológicos. Desses 23, 4 atingiram a cláusula porque estavam acomodados dentro de federação, que são os partidos ideológicos, que é legítimo que eles tenham espaço. Essa medida foi extremamente necessária e importante porque ela depura o quadro partidário brasileiro de um lado e de outro facilita a governabilidade de quem vier a ser eleito presidente da República.
A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou hoje a primeira estimativa para a próxima safra de grãos. As máquinas trabalham em ritmo acelerado no campo. O plantio da soja começou em parte dos estados do Sul, Sudeste e em todo o Centro-Oeste. O dono desta propriedade em Bela Vista de Goiás vai plantar 1.500 hectares com o grão este ano. A preocupação é com os custos da lavoura. É a safra mais cara que o Brasil vai ter, os insumos subiram consideravelmente, nós temos que fazer a nossa parte bem feita. A Conab prevê que o Brasil deve colher mais de 312 milhões de toneladas de grãos na próxima safra, um aumento de 15% em relação à passada. Destaque para a soja e o milho, que juntos devem registrar uma produção de quase 280 milhões de toneladas. Quem acompanha os números da safra sabe que ela depende principalmente do clima. E foi justamente a falta de chuva que prejudicou o desenvolvimento da soja na safra passada em importantes regiões produtoras, como Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte de Mato Grosso do Sul. A colheita foi de pouco mais de 125 milhões de toneladas. A esperança agora é que a nova safra de soja ultrapasse os 152 milhões de toneladas, crescimento de 21%. A cada hectare que cresce é mais um trabalhador na propriedade rural, é mais um trabalhador no comércio, nos serviços relacionados ao agro. Então, é um efeito multiplicador. A previsão da Conab para o arroz e o feijão, produtos importantes da mesa dos brasileiros, é de uma queda na área plantada e, consequentemente, de produção. O principal alimento consumido pelo brasileiro, que é o arroz e feijão, ele está garantido, sim, para essa safra 22-23, mesmo tendo essa diminuição da área plantada, em função dos altos custos e também da vantajosidade que existe em outras culturas, principalmente na soja e do milho. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para você também. Amanhã tem risco de temporal em Mato Grosso, um importante estado produtor de grãos. Também em toda essa área que vai do Rio de Janeiro ao Acre. Uma frente fria vai organizar as instabilidades. Capitais que estão no caminho da chuva forte: Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, Rio Branco e Porto Velho. Goiás e Minas, que têm possibilidade de tempestades, aparecem neste levantamento da Agência Nacional de Águas, juntamente com Espírito Santo, Bahia, Piauí e Tocantins. Nesses estados, a estiagem piorou em agosto em relação a julho. E nos próximos 15 dias, ainda vai chover de forma irregular nesta parte do Brasil. Os maiores volumes vão se concentrar no Amazonas, no Acre, em Rondônia e onde o mapa está mais colorido, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Já amanhã, a chuva vem mais fraca no sul. Está prevista para essa faixa verde, também para o litoral paranaense e para Curitiba. Mais sol do que chuva aqui no litoral leste e norte nordestino, e onde está amarelo tempo firme. Com muito calor em Teresina, em Boa Vista, em Macapá e em Vitória. Em Campo Grande, até 27 graus. Em São Paulo, que tem chuva forte agora à noite e amanhã, máxima de 26 graus. No sábado, 27, no domingo, 28 graus e segunda-feira esfria, 21 graus. Mas é frio de um dia só, terça já esquenta. Enquanto em Porto Alegre, de domingo para frente, os termômetros não devem nem atingir os 20 graus. Renata Bonner. Obrigado, Eliana. Universidades federais estão calculando os efeitos do bloqueio de quase 330 milhões de reais que deixarão de receber para pagar contas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou que 65 mil estudantes podem ficar sem aula. A universidade pode ter que fechar suas portas nesses últimos meses por impossibilidade de pagar suas contas. Não temos como mandar nossos estudantes, nossos professores, nossos técnicos virem para o trabalho sem segurança, sem luz, sem água. A Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, vai ter um bloqueio de 2 milhões de reais nas despesas de custeio. Situação semelhante na Universidade Federal de Santa Catarina. A reitoria da UFMG, uma das maiores universidades do país, afirma
afirma que vai faltar dinheiro para pagar contas de água e de luz e que cerca de 10 mil estudantes da graduação correm o risco de perder bolsas de estudo. Não tem como dizer para essas pessoas que eu só vou realizar os pagamentos em dezembro. Isso é inviável do ponto de vista de uma gestão responsável que nós precisamos fazer e para a nossa comunidade que precisa fazer as ações de ensino, pesquisa e extensão. A Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, afirma que são 328 milhões e meio de reais a menos para as despesas em 68 universidades federais. A associação afirmou ainda que ao longo do ano o orçamento já foi reduzido em mais de 763 milhões de reais. Quando isso acontece, já no final do ano, quando a gente está no final da execução orçamentária, num ano de plenas dificuldades para as universidades, isso causa um caos, causa de fato um grande caos. Muitas universidades que já não tinham dinheiro agora ficaram sem nada, algumas que tinham alguns recursos para cumprir alguns compromissos acabaram se vendo em situações terríveis. Esse último corte é parte do bloqueio de 2,6 bilhões de reais anunciados pelo governo em setembro para cumprir o teto de gastos que limita as despesas públicas. O MEC negou que seja um corte ou redução definitiva. Disse que os valores estão limitados até dezembro. Nós tivemos uma limitação na movimentação financeira. Isso é um ajuste operacional que é feito no orçamento. O que nós temos é que temos alguns casos de algumas universidades, né, que já têm uma execução mais avançada. E esses casos a gente tem tratado individualmente, caso a caso, porque não dá para fazer uma generalização. O Ministério da Educação tem tratado a questão do orçamento com as universidades de maneira transparente e responsável, né? Nós temos muita responsabilidade ao lidar com a questão do orçamento do Ministério da Educação. Então, reforçando aqui, né, não há corte, não há bloqueio, não há paralisação, né, não há por que se dizer em paralisação. Todos aqueles casos pontuais em que as universidades precisem dessa flexibilização desse limite de empenho, tem essa previsão, tem essa possibilidade. Estudantes fizeram manifestações em Belo Horizonte, em Brasília e em Salvador. No Rio, o aluno da UFRJ está apreensivo. Eu dependo muito da bolsa da faculdade, porque o meu sustento vem totalmente dela. Então esse corte me preocupa muito se vai continuar. Um apoiador do ex-presidente Lula está preso por ter assassinado um amigo com quem morava, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Luiz Antônio Ferreira da Silva, de 42 anos, está desde terça-feira na cadeia de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Ele foi preso em flagrante e confessou à polícia que matou o amigo, o estilista José Roberto Gomes Mendes, de 52 anos. Luiz Antônio disse em depoimento que os dois estavam preparando o almoço quando iniciaram uma discussão por causa de política, sendo que a vítima era eleitora do presidente Jair Bolsonaro e ele, eleitor do ex-presidente Lula. Disse também que a vítima, José Roberto, começou a quebrar as coisas na casa e pegou uma faca na cozinha. E durante essa discussão eles entraram em luta corporal, sendo que um deles conseguiu tomar a faca do outro e desferiu contra ele 8 facadas, vindo a ele, em decorrência disso, a óbito. O delegado registrou o crime como homicídio qualificado por motivo fútil. A polícia já ouviu os vizinhos e aguarda o laudo da Polícia Científica para concluir o inquérito, que será enviado ao Ministério Público. Luiz Antônio e José Roberto se conheciam há 8 anos e há 5 dividiam o aluguel da casa onde aconteceu o crime em Itanhaém. Luiz Antônio disse para a polícia que se arrependeu de ter assassinado o amigo. O indiciado, ele dá a entender que teria supostamente agido em legítima defesa, mas os motivos, as circunstâncias, a quantidade e a intensidade da violência empregada nos fez descartar, salvo o melhor juízo, eventual legítima defesa. Muito pelo contrário, ele foi aqui autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Houve um crime comum, doloso contra a vida, cuja motivação foi fútil
e a futilidade, no caso concreto, foi uma mera discussão em razão de ideologia, de preferência política. Um homem matou 36 pessoas numa creche na Tailândia. 24 eram crianças. As testemunhas contaram que o assassino chegou atirando na sala onde as crianças dormiam. A creche fica na zona rural desta cidade, a cerca de 500 quilômetros de Bangkok, a capital da Tailândia. Autoridades relatam que o criminoso invadiu o prédio na hora do almoço, com uma faca e 2 armas de fogo. Na chegada, atirou em pelo menos, disse que enquanto ele carregava a arma, levantou as mãos implorando por misericórdia. Uma das vítimas do ataque foi uma professora grávida de 8 meses. O atirador ainda atropelou testemunhas. Ele foi identificado como um ex-policial, expulso da corporação por uso de drogas. Ele também era pai de uma das crianças que frequentavam a creche. Segundo os policiais, o homem foi para casa depois do massacre, onde matou a esposa, o filho e se suicidou. O primeiro-ministro tailandês pediu atendimento imediato às famílias de todas as vítimas. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde chamou de devastadora a perda de tantas vidas, sendo crianças em sua maioria. E a primeira-ministra britânica disse que ficou chocada com o massacre e prestou solidariedade aos tailandeses. O jornal americano The New York Times responsabilizou agências de inteligência ucranianas pelo assassinato de uma mulher. Era filha de um apoiador do presidente russo Vladimir Putin. Daria Dugna, de 29 anos, e o pai, Alexander Dugin, estavam num evento perto de Moscou e voltariam juntos. Na última hora, Alexander desistiu e viu o carro onde estava a filha explodir. Depois se descobriu, era uma bomba. Alexander tem influência sobre o governo russo e é um dos grandes defensores da guerra na Ucrânia. A filha compartilhava das mesmas ideias como comentarista de televisão. Desde o dia do atentado, em agosto, o Kremlin culpa a Ucrânia pelo assassinato e a Ucrânia nega. Mas agora, de acordo com a imprensa americana, agências de inteligência aqui dos Estados Unidos dizem que tem evidências de que pelo menos uma parte do governo ucraniano autorizou o ataque e que o alvo era o pai e não a filha. Mas os americanos dizem que não sabiam da operação e teriam se oposto a ela caso soubessem com antecedência. Ainda não houve retaliação de Moscou especificamente por causa do assassinato. Mas a preocupação cresce em torno da área da usina nuclear de Zaporizhia, controlada agora por Vladimir Putin, que anexou a região à Rússia em violação ao direito internacional. O diretor-geral da Agência Nuclear da ONU, Rafael Grossi, está em Kiev para discutir a criação de uma zona de segurança em torno da instalação. Ele disse que a criação dessa área de proteção é mais urgente do que nunca. Depois ele também vai a Moscou tentar um acordo. Hoje, na República Tcheca, 44 líderes de países europeus se reuniram em Praga. O ucraniano Volodymyr Zelensky falou por vídeo. Putin não foi convidado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um perdão a todos os 6.500 condenados pela Justiça Federal por posse de maconha. O governo americano concluiu que essas condenações por posse de maconha são um obstáculo aos cidadãos que tentam conseguir um trabalho, um lugar para morar ou até uma oportunidade de estudar. Biden também pediu aos governadores que emitam indultos semelhantes para quem foi condenado por posse de maconha sob leis estaduais. A seguir, o Nobel de Literatura para uma francesa. A eleição de Rui Castro para a Academia Brasileira de Letras. A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o 3º jogo seguido no Mundial. Ortiz, 1,93 m. Hernandes, 2,07 m. A jogadora mais alta do Mundial. Nem assim, o bloqueio de Porto Rico encontrou um jeito de parar o ataque do Brasil. No vôlei, o tamanho ajuda, mas o talento decide. A Carol, de 1,83 m, enxerga o jogo numa outra velocidade. Fez 7 pontos de bloqueio contra Porto Rico e se tornou a melhor jogadora da competição nesse fundamento.
Ela também foi a melhor atacante do jogo, fez 16 pontos no total. 25-11 no primeiro set, 25-13 no segundo e 25-15. Ataque para fora da Colasso. O Brasil faz 3-0. E pela primeira vez nesse Mundial, José Roberto Guimarães usou todas as 14 jogadoras do elenco do Brasil numa partida. Desde o início, a gente precisou de todo mundo, né? Em vários jogos, aí, várias mudanças, a gente precisa do time pronto para enfrentar aí as dificuldades que vão vir pela frente. Foi um adversário sob medida para dar ritmo a jogadoras que não vinham entrando em quadra. Descansar um pouco as titulares, que amanhã vão ter uma partida bem mais difícil pela frente, contra as donas da casa, as holandesas. A Holanda cresceu também bastante aí no campeonato, né? A gente tem que ficar com os nossos olhos bem abertos, mas eu friso de novo que essa é a nossa missão, manter o foco para que a gente possa crescer ainda mais nessa competição. Faltam 45 dias para o início da Copa do Mundo e lá no Catar, brasileiros estão trabalhando muito para tudo funcionar direito. A paisagem durante o dia, para ficar bonita, só precisa do céu azul. À noite, são as luzes dos prédios que dão vida à capital Doha. E a partir do mês que vem, por ordem do governo, tudo tem que ficar ainda mais iluminado e ninguém vai precisar pagar a conta da luz. Dinheiro aqui não é problema. A Copa faz parte de um plano ambicioso chamado Qatar 2030. A ideia é aproveitar o evento para criar uma sociedade mais avançada, melhorando a relação com o meio ambiente e autossustentável, sem depender do petróleo e do gás, hoje as principais fontes de riqueza. Eu acho que o país está se preparando para um pós-Copa de legado muito bacana. Ricardo Tradi é o vice-diretor executivo de operações do comitê organizador do Mundial. Com ele, são 250 brasileiros trabalhando no Catar, que vai apresentar alguns dos estádios mais luxuosos do futebol. Um deles tem até suítes com visão para o campo. Eles tomam muito cuidado com a arquitetura. Se vocês forem ver os estádios, vocês vão ficar encantados. Não só, se já foram, mas não só com a qualidade, com o detalhe do acabamento, né? Eles querem saber o tapete, eles querem saber o cuidado dos quadros na parede. São detalhes muito legais. O Lusail é o maior e mais importante estádio da Copa. Tem capacidade para 80 mil torcedores. Aqui a seleção vai estrear e disputar a terceira partida da primeira fase. Depois, dependendo dos resultados, pode voltar para jogar a semifinal e a grande decisão. Por falar na equipe do técnico Tite, os treinos vão acontecer nesse estádio que fica num bairro tradicional de famílias árabes. O Catar atualmente tem quase 3 milhões de habitantes, mas apenas 10% são catares, que praticamente não se misturam com os imigrantes. Essa Copa é uma grande oportunidade para as pessoas construírem novas relações, conhecerem novas tradições. Quando você tem muitas culturas reunidas no mesmo lugar, você pode construir sua própria cultura depois disso, disse o jornalista Faisal Al-Hajiri. Lembrando que 2 milhões e 500 mil ingressos já haviam sido vendidos até semana passada. É esse pequeno país com apenas 8 cidades, muito religioso, fechado e com mania de grandeza que daqui a 45 dias vai receber a Copa e um pedacinho de cada parte do mundo. O Prêmio Nobel de Literatura desse ano foi para a francesa Annie Ernaux. A Academia Sueca elogiou a coragem da autora e destacou que a escrita dela explora uma vida marcada por fortes disparidades de gênero, linguagem e classe. Em obras como O Acontecimento, Os Anos e A Vergonha, a escritora parte das próprias experiências para falar de temas classificados pela Academia como coletivos. Aos 82 anos, Annie Ernaux é uma das convidadas da Festa Literária Internacional de Paraty, no mês que vem. O escritor e jornalista Rui Castro se tornou o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Castro foi eleito com 32 votos, dos 35 possíveis. Ele vai ocupar a cadeira número 13, que era do ex-ministro da Cultura Sérgio Paulo Rouanet, falecido em julho. Depois da eleição de hoje, as cédulas foram queimadas no ritual tradicional da Academia. Nas livrarias, Rui Castro é um campeão de vendas, especialmente com as biografias, gênero literário que ajudou a renovar no Brasil a partir dos anos 90.
É mais um talento aprovado pelo gosto popular que vai frequentar os salões tradicionais da ABL, que já tem nomes bem conhecidos do grande público, como Gilberto Gil, Fernanda Montenegro e Paulo Coelho. O presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, diz que a qualidade da obra continua sendo o fator determinante na escolha dos imortais. Na verdade, a gente quer mostrar que a academia é aberta a todos e que os artistas de várias tendências da cultura estão representados aqui, mas a qualidade é essencial. Traçar a biografia de um mestre das biografias é uma tarefa de muita responsabilidade. Felizmente, para contar a história de Rui Castro, nós podemos contar com a ajuda de Rui Castro. Primeiro parágrafo. Todo grande escritor foi, antes de tudo, um leitor. Eu sou leitor desde os 5 anos de idade, então eu sou leitor há 69 anos. O primeiro trabalho de Rui Castro com as letras foi como jornalista. Começou no Correio da Manhã e trabalhou em quase todos os principais jornais do país. Nasceu daí a paixão pela informação e pelas biografias recheadas de fatos, entrevistas e curiosidades. Escreveu sobre o dramaturgo Nelson Rodrigues em O Anjo Pornográfico. Mané Garrincha foi retratado em A Estrela Solitária. Carmen pintou com cores vivas o tempo do cinema em preto e branco e a obra de Carmen Miranda. Nos livros de reconstituição histórica, sobre a Bossa Nova ou sobre a Praia de Ipanema, surge o principal personagem de Rui Castro, a cidade do Rio de Janeiro. O Rio também é um personagem principal das suas obras, né? Assim como a Bahia é o personagem principal do Jorge Amado, o Rio é o meu personagem principal. É a minha maneira de devolver ao Rio tudo que o Rio já me deu, entendeu? E eu devo tudo ao Rio. Em todas as obras, um conhecimento profundo costurado num texto leve. E o bom humor, qualidade de Rui Castro que jamais veremos numa autobiografia, porque ele promete nunca escrever sobre si mesmo. De jeito nenhum, porque sabe por quê? Eu não confio em mim. Todo autobiógrafo é um mentiroso, né? E como dizia o Nelson Rodrigues, é um sujeito que se olha no espelho e se vê num vitral, entendeu? Só vê as suas qualidades. O Jornal da Globo é depois de Verdades Secretas 2. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Olá, você sabia que no Farm Simulator 2022 é possível você interagir com seu cãozinho? Pois é, galera, acompanhe a gameplay aqui do nosso Farm Simulator 2022 e veja como que funciona. Compramos uma nova fazenda aqui, né? Olha aqui a nossa nova fazenda. Estamos chegando aqui hoje. Vamos fazer a limpeza, né? Usando também o nosso tratorito aí. Não esse trator, galera, mas uma roçadeirinha, né? Tipo aqueles tratorzinho Tobata manual aí, ó. Ali a nossa máquina já tá aqui logo à frente. E vamos estar usando ele aí para fazer a roçagem aqui. Vamos estar fazendo uma cerca aqui da nossa sede da fazenda e colocando a casa do nosso cãozinho ali do lado, para ficar bem legal aí, né? Fazer a cerca onde o nosso Rottweiler aí, né, vai fazer a defesa da nossa casa da sede aqui. Vamos deixar nosso cãozinho de guarda. Então vamos fazer a limpeza, tirar esse mato aqui, deixar só essas plantinhas aí da frente aí de cerca viva. Depois também eu quero estar tirando elas e colocando outras plantas de cerca viva mais bonitas, né? Mas de início aqui vamos fazer a nossa cerca e fazer a limpeza aqui, tirar esse mato, que tem muito mato na frente da casa. A nossa casa da sede aí é bem simplesinha, mas o mais legal aí desse mapa aí, com essa casa mais simples, é que o jogo roda mais fluido aí, mais leve, né? Quanto mais coisas, né, trololó estiver, mais mais pesado o jogo. Vamos dar uma acelerada aqui no nosso game para adiantar, né, pra gente fazer a limpeza aqui da nossa sede. E vamos que vamos. Nossa roçadeirinha aqui manual, achei mais legal, até mais realista aí, né, pra gente que já costuma ver essas pequenas máquinas aqui. Ó, tem bastante eficiência. Lembrando que essa máquina aí no mundo real, né, elas têm arados e outros tipos de funcionamentos aí, além de roçadeiras, né. Eu não sei bem como que chama essas maquininhas, mas elas é muito eficiente.
Aqui do outro lado da rua você vê como que ficou bonita a nossa casa, ó, depois da cerca. Colocamos um portão aí de ferro também. Nosso cãozinho veio seguindo a gente aí. Então o mais legal aí é que, além de a gente poder criar um cachorro, né, na casa, a gente pode interagir com ele. A gente pode brincar com o cão e jogar bola para ele, ele busca, né? Tem diversas coisas aí que ele faz e que muita gente não sabia aí no jogo. Vamos fechar o nosso portão aqui e vamos pra cá mostrar pra vocês aí. Agora, ó, a casinha dele. Aqui tem o local onde a gente põe a ração. Colocar a ração. O nome do nosso cãozinho é Nemo, né? O nome do peixe Nemo aí do filme. E, ó, ele tá se alimentando aí. Ó, a nossa maquininha aqui, já coloquei do lado aqui no iPad da casa. Vamos terminar aí, né? Vou dar uma adiantada no vídeo aí pra não perder muito tempo, né? A gente fazendo aqui cortando nossa grama, né? E alguns matos aqui em volta da casa. Em seguida vamos tá brincando com o nosso cachorrinho aí. Pegar a bolinha aqui dele. Eu já tinha tirado. Essa bolinha vem junto com a casinha assim que a gente compra o nosso cãozinho. Ó. Agora veja aí como que é legal a interação dele, ó. Você pode dar carícia ao cachorro e brincar com ele. Brinca tanto com essa bola aí como com outras bolas maiores aí que você pode estar encontrando em outros locais. Ó. Essa é uma de tênis, né? Então é isso aí. É um pequeno vídeo aí mostrando pra você como que interagir com seu cãozinho aí na fazenda, né? E amanhã estamos de volta aí com mais vídeo. Então valeu, um abraço, fui e tchau, gente. Muito obrigado.